Olá! O homem é uma parte integral do cosmos, e só a natureza pode tratar seus males. Esta é uma frase de Hipócrates, considerado o pai da medicina tradicional, e para falar sobre a medicina complementar, está conosco o fisioterapeuta Carlos de Assis. Obrigado, Carlos, por ter vindo no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Carlos, além da concepção de que o corpo é uma máquina, quais outras concepções diferem a medicina tradicional da medicina complementar, ou como alguns falam, alternativa? Bom, essa questão ela é bastante delicada, mas basicamente seria uma visão na medicina tradicional quanto a especializações hoje, cada vez mais, repartindo o ser em pedaços, e a questão da medicina tradicional oriental, a complementar, seria o todo, é uma visão holística, então, que é a característica básica mesmo. O ser é um todo, não tem como separar, mas fica esse detalhe que cada vez mais a nossa medicina tradicional está separando, né? Especialista em braço direito, especialista em braço esquerdo, especialista em joelho esquerdo, especialista só em joelho direito. Já está assim. Tá? Carlos, pelo que pesquisei, são muitos os estudos científicos sobre terapias alternativas, mas assim, nenhum deles são conclusivos. Isso impede um reconhecimento acadêmico das terapias. Ficando na hipótese do placebo, quer dizer, quando é que vai se verificar realmente os efeitos das terapias complementares? Existe a questão toda de o tempo. Temos que dar um tempo ao tempo, porque é muito precoce ainda a introdução da medicina tradicional, alopática, né? A medicina natural. E as pessoas estão se ambientando, se acostumando, mas os efeitos a cada um que busca são inevitáveis. Não tem como negar duvidar, será que adianta, será que funciona? Esse seria um caminho, que é o caminho que nós chamamos o boca a boca, né? Um divulga para o outro, tá? E a questão como eu falei no início, temos que aguardar tudo a seu tempo. E aí vai tomar uma proporção de igual para igual. Eu vou te dizer tempo aproximado que isso pode vir a acontecer, então, dentro de 5, 6 anos, de igual para igual com a nossa medicina tradicional. E aí o reconhecimento. E quais são os principais ganhos, Carlos, assim, com a medicina complementar? Tu queres dizer quanto a... Para um paciente, assim, considerando de que o paciente não vai deixar de procurar a medicina tradicional, mas procura uma medicina complementar. Quais são os ganhos para o paciente? Na verdade, uma está, vamos dizer assim, uma depende da outra, em termos de medicinas. Nós temos o hemisfério aqui, ocidente, temos os hábitos aqui, né, ocidentais, não podemos deixar de lado a nossa medicina, que é tão importante quanto a oriental, mas os ganhos seriam mais em nível do sutil, vamos usar assim, do que a gente não vê, tá? Em termos vibracional, falando em medicina quântica, aí no caso, a parte emocional, esses são os grandes ganhos para quem busca paralelamente a medicina oriental, né? O Zé Carlos falou antes que a medicina está cada vez se hiper especializando, né? Agora falou em situações vibracionais, né? Exato. As pessoas, quer dizer, a medicina tradicional, isso é uma provocação bem interessante, não está dando foco somente na doença e não vê que é uma pessoa com doença, quer dizer, está dando mais importância para a doença do que buscar realmente... a origem, por que começou, né? Da onde começou essa... Então, uma grande diferencial é esse, entre as medicinas. Por hora, vai mudar. Mas eu diria que existe um certo limite até a linha acadêmica, já desde o início de um médico na sua formação,
ele é direcionado a esse raciocínio. É um corpo, é um lugar que dói, vamos indicar algum medicamento, a parte química, ou então, em último caso, cirurgia, abrir, ou, enfim, né? Sendo que a visão, um todo, como chama-se holístico, seria buscar o porquê daquele corpo doente. O corpo físico é a última fase da doença. Quando se manifesta no físico, já é a última etapa. Teríamos que buscar, de preferência, no estado emocional. Quando começou? A emoção é que gera a doença. Pois é, Carlos... No contexto tradicional, medicina tradicional oriental, o qual eu sou especialista, né? Por isso que eu afirmo dessa maneira. Sim. A questão, assim, eu ouço muito de amigos de que, por exemplo, vão no médico, né? E esse médico não examina, não toca, não só pergunta os sintomas e já prescreve remédio, ou prescreve algum exame e com isso faz o seu diagnóstico. Esse tipo de diagnóstico baseado na tecnicidade, ele não empobrece o tratamento, quer dizer, bom, tu falou que somos um todo, né? Mas aí a questão, assim, não fica restrito somente aquele ponto de dor, né? E não se trata, deixa de se tratar a emoção. É que nós temos também que levar em consideração hoje a qualidade, né, da área da saúde. Tem excelentes médicos, claro, mas só que são sobrecarregados com muitos atendimentos, plantão após plantão, cansados, e chega uma hora que eles perdem, eles têm muito amor porque fazem, é claro, a maioria, mas tem uma hora que tu não tem, tu tem que dimensionar ali 10 minutos por pessoa, 5 no máximo, vamos lá. Então é isso que acontece também, tá? E cai uma ideia errada muitas vezes, pô, os médicos hoje em dia só te olham, perguntam, você tem que dizer o sintoma e ele anota e dá o remédio e manda tu comprar. Mas é que vai muito além do que a gente está comentando aqui. Sim. Não seria só isso. O fato de que muitos da medicina tradicional, a nossa, profissionais médicos, têm esse feeling, essa sensibilidade para ir além do só um corpo doente. Com certeza, senão a grande maioria não escolheria a medicina. Tá? E o restante, infelizmente, fica mais limitado, né? Que vê só um joelho com dor, no caso. Daí, tá. Carlos, assim, vamos para a tua seara, que é a acupuntura, né? Ok. Ela me parece assim, bem representativa das medicinas alternativas, complementares, porque se reconhece os efeitos do tratamento, mas, por exemplo, pelo que eu li, não há comprovação científica dos canais de energia. Claro, existe um trabalho, vários trabalhos científicos já em cima do reconhecimento dos efeitos da aplicação da agulha sobre pontos de canais meridianos, pontos de energia. O efeito através de ressonância, né, tomografias, aparece num campo cerebral o efeito, o estímulo que é feito naquele pontinho na hora que se aplica no corpo a agulha. Comprovado cientificamente que funciona. Agora, o tal do canal meridiano são os canais tipo fiações, filamentos de energia por onde percorre a energia. Cada um tem o nome de um órgão e uma víscera. Exemplo, fígado e vesícula biliar, coração, intestino delgado. Como, onde que estão esses meridianos aí? Vai demandar de algum tempo também para as pessoas se convencerem que eles existem, que eles fazem parte, nós ocidentais. Os orientais já lidam com isso há mais de 5.000 anos e sempre dando resultado. Eu mesmo sou prova viva disso nos meus consultórios. Não tenho por que duvidar. Cada um que vai buscar a técnica, que é muito atual ainda no nosso meio, vai se convencer. Pô, funciona realmente, existe, isso faz sentido. Tá? Também coloco a época, o tempo. Tá? Deixa uns 5, 6 anos, daqui a 5, 6 anos, como tudo vai estar, vamos dizer assim, numa globalização bem mais interessante entre Oriente e Ocidente, as medicinas, de igual para igual. Carlos, ainda sobre a acupuntura,
A medicina alternativa, quer dizer, tradicional, ao se apropriar de algumas técnicas da medicina complementar, por exemplo, a acupuntura, não tem uma perda muito grande, porque aí deixa de ser incorporada toda uma filosofia em cima desse tratamento. Não. Aí a questão é bem que eu... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, um médico está com dor no ombro, o médico receita acupuntura, vai sanar, mas não se tem uma perda com isso, quer dizer, se a pessoa fosse no acupunturista, ele não trataria o todo? Tá, aí entraria no raciocínio bem medicina tradicional, a nossa, de que o local é um tratamento local, localizado, que isso existe dentro da medicina chinesa também. Trataria-se o local, ameniza, passa a inflamação, elimina a dor, só que é paliativo, voltará, porque não foi tratada a origem daquele ombro com dor, por que ele está doendo, indiferente do diagnóstico que seria, tá? Mas não se perde. O paciente ele não vai perder, agrega, tá, na verdade, mas o interessante é ele buscar o porquê daquilo ali. Por que um ombro dói? Por que é o direito, no caso, se fosse o direito, não é o esquerdo? As pessoas não se perguntam quase, não se questionam, elas simplesmente vão e fazem. Aí é um problema também, né? Sim. A população tem que começar a se questionar mais. Mas por que aqui? Por quê? E aí se a pessoa, o profissional tem um limite para responder, tudo bem, com todo respeito, mas procure um outro que possa te responder. Existe uma resposta por que é o ombro direito e não é o esquerdo, por que dói. Pois é, dentro dessa questão profissional, Carlos, há muitas terapias complementares, né? Como uma pessoa leiga pode descobrir, ou melhor dizendo, escolher a melhor para o seu caso? Tá. O ideal seria estar mais, vamos dizer assim, por dentro dos assuntos na questão o qual está procurando. Vamos dizer, uma yoga, uma acupuntura, auriculoterapia, que é a sementinha na orelha. Então, buscar uma quiropraxia. Por que disso? Como é que funciona? E depois, o que pode dar mais segurança é a indicação de alguém que já vivenciou na técnica, no caso a acupuntura. Então, já é o boca a boca é o mais seguro, tá? O profissional também, visitar mais de um profissional da área que quer se doar. E aí tem o mais delicado, né? Seja um bom profissional, buscar um bom profissional. Quando está conversando com ele, tenta sentir ele, como é que ele é, como é que ele fala. Questione ele, não fique só escutando. E esse profissional provavelmente vai colocar algumas palavras, alguma resposta que te dão segurança. Porque toda profissão existe. O charlatão, vulgarmente chamado de picareta, toda profissão existe. Então, por isso tem que fazer esse apanhado no mercado antes. Tá? Carlos, a percepção, na leitura que eu fiz, preparando esse programa, é que as terapias complementares alternativas, elas estimulam o homem a conhecer a si mesmo. Exato. Mas, por exemplo, a acupuntura, os florais e tantas outras, né, não estimulam a passividade, sendo que é alguém que está aplicando na pessoa determinado remédio ou agulha, estímulo no caso. E tal. Exatamente. Isso aí, a própria até massagem, tudo. Mas é necessário, os pacientes vêm procurar essa linha de medicina natural para ter a introdução, aquele empurrão, depois dali a pessoa pegando a essência, querendo pegar e tendo o poder de crença, acreditando, ela mesma inicial e depois um estímulo. E aí continua, por isso. Tá? Não é que fique sempre com essa bengala, esse auxílio.